Game of Thrones, 8ª temporada, episódio 3, A Longa Noite. Finalmente, a Grande Guerra foi entregue. E nesse episódio, eu vou me aprofundar melhor para a gente tentar entender como esse episódio foi estruturado e ver quais elementos, assim como o funcionamento de uma orquestra, quais elementos são necessários para se conduzir uma grande batalha. Antes de começar a análise, antes de começar o vídeo, eu já peço para vocês darem aquele joinha para dar aquela força marota, se inscreve no canal para continuar acompanhando aqui o conteúdo e bora lá pro vídeo. Construir grandes batalhas épicas é sempre um momento crucial para qualquer tipo de produção. Nesse episódio de Game of Thrones, intitulado de A Longa Noite, foram necessários 55 dias de produção. Durante todo esse tempo, além de dinheiro gasto, muito esforço foi necessário para justamente superar obstáculos. Então você tem uma grande operação de logística para movimentar figurantes para a guerra, conseguir achar locações, conseguir construir cenários, fazer ensaios e, é claro, o pior de todos é superar o cansaço. Todo esse esmero ele não é requerido à toa. Afinal, a natureza de batalhas épicas para que quem acompanha essa série ou qualquer outro tipo de produção possa se lembrar de algo. Então não é à toa que Game of Thrones é esse espetáculo televisivo que a gente tem hoje. Agora a gente já tem noção o quanto trabalhoso, o quanto grandioso é um evento desse. É necessário agora a gente levar para frente o seguinte pensamento. Quando a gente faz esse comparativo com filmes, esses grandes confrontos eles vão apenas consumir uma parte do tempo de toda a duração do filme. Os longas geralmente são estruturados em 3 atos. O primeiro, a introdução, o segundo ato, o desenvolvimento e o terceiro ato, a conclusão. Confrontos vão se encaixar na parte conclusiva dos filmes, ou seja, na parte final. É onde deve se entregar toda a carga emocional da história. Como melhor referência que eu posso trazer aqui para vocês é a Batalha de Helm's Deep, em Senhor dos Anéis, As Duas Torres. O filme possui apenas 3 horas de duração e a duração de tempo que essa batalha vai consumir dentro do filme é de apenas 38 minutos e 49 segundos. E um dos grandes desafios que foi necessário levar em conta para a produção desse episódio, toda a extensão dele, toda sua duração de 1 hora e 20 minutos vai ser focada apenas para a batalha. O X da questão aqui é o seguinte: qual seria a melhor maneira de se estruturar esse episódio para que o espectador não perdesse seu interesse, que o espectador não perdesse seu link emocional com o que está acontecendo ali no decorrer da história, que ele não se cansasse com a repetição dos eventos ali que estão ocorrendo. Para se conquistar o envolvimento emocional com o público, é necessário que tenhamos total noção do que está em jogo ali durante o conflito. O que se ganha, o que se perde, quem é que tem a vantagem, quem é que tem a desvantagem. E a parte visual vai ser de vital importância nesses casos, porque ela pode responder esses questionamentos. E esses contrastes, eles precisam ser retratados de forma bem clara para a audiência. Porém, uma das coisas que GOT estabeleceu muito bem no episódio da Batalha dos Bastardos é que guerras são eventos caóticos. E quando a gente compara esses momentos, essas duas batalhas, no filme das Duas Torres, é bem claro a divisão entre humanos e Uruk-hais. E mesmo quando a batalha é iniciada, a gente consegue vislumbrar muito bem qual é o lado que está se dando bem e qual é o lado que está se dando mal, em uma larga escala. E quando a gente passa para uma escala individual, para os protagonistas, também a gente consegue ver como os heróis ali da história, o Legolas, o Aragorn ou o Gimli, se sobressaem sobre o resto dos inimigos. Mas em Game of Thrones, esse caos, essa não organização do que está se passando ali, vai servir como uma ferramenta para justamente criar tensão ao espectador. Essas incertezas do que está acontecendo ali no campo de batalha e
as incertezas do que ainda podem acontecer, elas acabam também ofuscando o próprio protagonismo dos vários personagens que a gente teve nesse episódio. E como a série já estabeleceu isso muito bem, qualquer um pode morrer. Na guerra, além de ser necessário você ser um bom guerreiro, também é preciso ter sorte. Como qualquer jogo de estratégia, é sempre necessário fazer alguns sacrifícios. As peças ou os personagens, nesse caso, eles não vão só servir para serem abatidos. Afinal, a gente está falando aqui de Game of Thrones, na verdade, é o esperado. Esses sacrifícios vão servir também como um recurso adicional para dar dinâmica à história, dinâmica à narrativa. E essas variações vão servir como descanso, porque elas evitam a repetição, que por consequência ainda vai manter o nosso interesse. E dentro dessas variações é necessário também que ocorra uma flutuação de valores. E o que seria isso? Como eu falei para vocês antes, toda a narrativa desse episódio vai se basear em contrastes, em oposições. Momentos de tensão sempre vão vir acompanhados de momentos de alívio. E momentos de dificuldade, obstáculos ou até mesmo sacrifícios vão vir acompanhados de momentos heróicos. Essa alternância de valores positivos e negativos é o principal recurso, a principal ferramenta para se ditar o ritmo desses tipos de narrativa. É o que a gente pode chamar de montanha-russa de emoções. E o melhor momento que exemplifica isso é quando a Lyanna Mormont, ela infelizmente acaba morrendo na série. E apesar de ser a morte de um personagem interessante, carismático, foi um momento que foi bem fuck yeah. Só que o lado negativo durante todo o decorrer da história, apesar de ter essas alternâncias, o lado negativo ele sempre vai ter um peso maior. Essa dança é uma gradativa condução para o momento que toda grande batalha deve ter: a desesperança total. Helm's Deep e a Batalha de Winterfell, nesse quesito, elas acabam seguindo o mesmo ritmo. As forças invasoras conseguem se adentrar nas defesas. Para esse tipo de história, para esse tipo de estrutura, quanto maior o desespero, maior também será o triunfo. E apesar desse episódio de Game of Thrones, como eu mostrei na análise, seguir regras clássicas de narrativa, a série fez o sucesso, ela é o que ela é hoje, por justamente não seguir regras, por justamente ser subversiva em relação a isso, em alguns elementos. E eu tenho aqui 3 pontos interessantes desse episódio que a série conseguiu fazer isso, conseguiu trazer boas surpresas. E o primeiro ponto que eu falo aqui para vocês é que, apesar dessa alternância de valores, como eu exemplifiquei para vocês, anteriormente, os produtores e o diretor, eles dividiram esse episódio em 3 atos, e cada ato vai representar um gênero diferente a ser explorado dentro da história. Então o primeiro ato é sobre explorar o suspense, por isso que a gente tem aquela coisa escura que meio que acabou virando uma coisa negativa durante o episódio. Eu acho que exageraram um pouco. O segundo ato foi explorar o terror, que é quando a Arya tá ali na biblioteca, e ela tenta fugir lá dos zumbis e tal. E no terceiro ato a série explora a ação, enfim, a batalha em si. E o terceiro ponto, não menos importante, é que a frase enigmática da série, a famosa frase Vala Morgulis, todos os homens devem morrer. E nesse episódio eu vi que a resposta mais apropriada, a resposta mais adequada para essa frase é: hoje não. Então, até a próxima.